Olá, amigas e amigos que acompanham o nosso programa Cena Legislativa, nas redes sociais, na TV Câmara Fortaleza. Estamos aqui iniciando mais um programa e o tema de hoje não poderia ser mais especial. Nós vamos falar dos 190 anos da nossa Assembleia Legislativa do Ceará, né, que tem aí uma série de programações, projetos, já iniciou com algumas atividades. E para tratar desse tema e de outros, nós trouxemos o diretor legislativo, Carlos Martins, a quem eu já de imediato agradeço o tempo, né, de estar aqui com a gente, de dividir um pouco a experiência da Assembleia com a imprensa, com a população, que com certeza tem interesse em saber mais sobre a programação, sobre o que vem sendo feito, sobre as articulações nesse momento tão especial, porque, não é, Carlos, não é todo dia que você faz 190 anos. Obrigado. Uma história. Queria saudar o Cleiton Monte, professor, por essa oportunidade, em nome e na pessoa do nosso presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Romeu Aldigueri, e de toda a sua mesa diretora neste biênio 2025-2027. E, nesta oportunidade, dizer que estes 190 anos ele tem um valor simbólico. Estamos aí há pouco mais de 10 anos dos nossos 200 anos, Isso. mas que retrata um avanço cada vez mais progressivo em busca de trazer o cidadão, trazer a participação popular para dentro do Poder Legislativo. Nós acreditamos que o Poder Legislativo hoje, professor Cleiton, ele é o poder mais aberto dentre os existentes, Executivo e Judiciário. É o mais transparente também. Sim. Principalmente com o advento da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, dos nossos elementos de comunicação. Eu costumo dizer que antes da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, nós éramos pautados pela imprensa, na medida em que tudo o que se ia veicular e acontecer no dia seguinte já era pautado no dia anterior pela imprensa. Hoje a imprensa vai para dentro da Assembleia, e lá ela tem um espaço, e lá ela colhe todas as informações. Verdade. De forma que hoje nós pautamos a imprensa através dos nossos veículos de comunicação. É verdade. E faz toda a diferença, né? Porque, para quem não acompanha, né, eu costumo dizer que, principalmente ali a tribuna da Assembleia, ela é um termômetro político muito importante. Por quê? Porque ali você acompanha os grandes debates que estão acontecendo no Estado, né? Assim, questão de impostos, discussão mesmo de fundo partidário, articulações municipais, articulações de demandas de desenvolvimento das regiões. Então, tudo passa, eu não vou dizer só pelo plenário, que tem as comissões, né? Você tem toda a estrutura. E aí, Carlos, eu queria que você falasse também um pouco, algo que a gente está vendo muito na Assembleia. A Assembleia Legislativa do Ceará, ela se notabiliza pela modernização. Você falou agora da comunicação, mas a gente tem também a modernização dos serviços, né? A modernização do acesso da população. É uma Assembleia até que recentemente ganhou um prêmio de transparência, né? Uma das mais, me corrija se eu tiver... Sim, a quarta mais transparente hoje. Né? Então tem todo esse aparato. E isso, um dos pontos de diferencial da Assembleia, claro, são seus servidores, né? São a sua equipe, certo, que está lá e que atende a população, que está nos gabinetes. Eu queria que você falasse do diferencial desse... do fator humano na Assembleia. Está falando de história, e essa história, óbvio, ela foi construída por muitas mãos ao longo de décadas, né? Então, assim, hoje a Assembleia tem um diferencial de recurso humano. Eu queria que você
comentasse um pouco sobre isso. Sem dúvida nenhuma. Para mais além de uma estrutura Sim. de logística que nós temos hoje na Assembleia, que eu considero, até porque conheço algumas, hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará é aquela que tem o maior número de equipamentos, considerando espaços físicos, onde nós albergamos, por exemplo, um prédio onde está destinado à Procuradoria da Mulher, é um importante serviço que a Casa presta hoje. Um outro prédio onde está concentrado toda a nossa estrutura de saúde, onde nós atendemos, para além dos servidores públicos, a comunidade do entorno da Assembleia. E temos também um outro prédio onde nós alcançamos o ápice da educação, que é a Universidade do Parlamento, que não se dedica somente a capacitar os servidores, mas hoje tem um programa belíssimo chamado Alcance. E esse Alcance, o AL vem de Assembleia Legislativa, e alcança hoje uma grande população de jovens que estão procurando uma oportunidade de estudo para ingressar no mercado de trabalho. E a participação dos servidores, juntamente com o incremento da tecnologia, eles formaram um conjunto capaz de dar à Assembleia uma vida que propiciasse essa interlocução com a sociedade civil organizada. Nós, nesses 190 anos, e prioritariamente agora, nessas comemorações, por todo o ano de 2025, nós estaremos cada vez mais promovendo a capacitação dos nossos servidores, que nós estamos num processo sempre de reciclagem, de atualização dos servidores da casa, e incentivando os servidores com políticas que o nosso presidente está lançando para valorizar cada vez mais o corpo consultivo da Assembleia, que é aquele que é responsável pela história verdadeira do Poder Legislativo, porque os parlamentares eles escrevem o seu nome na história da Assembleia, mas eles passam. O poder fica. Os servidores, muitos continuam, mesmo depois de passarem alguns parlamentares. E eu digo muito para os meus colegas que o mais importante para o servidor público é passar pela Assembleia e não deixar que a Assembleia passe por ele. E aí, o senhor tem quantos anos de casa? Fiz 40 anos agora, em fevereiro de 2025. Com muito orgulho de vestir essa camisa e de abraçar essa causa importante, porque, para além da função de legislar, a Assembleia também tem esse papel importante de fiscalizar as ações do Poder Executivo. E também com um incremento, professor Cleiton, que é a Assembleia também se preocupar com os demais parlamentos existentes no Estado do Ceará. E aí eu me refiro aos vereadores e às câmaras municipais, que não possuem, muitas vezes, uma estrutura como a que nós temos. Eu visitei algumas cidades do interior, onde a gente percebe que as câmaras, às vezes, têm um gabinete só para atender a todos os vereadores. E esse gabinete ele é compartilhado, é feito uma espécie de rodízio, para que os vereadores possam atender a população, atender às suas demandas. E isso também perpassa por uma estrutura de plenário, muitas vezes deficiente. E até mesmo, nos dias de hoje, muitas câmaras ainda não têm um bom serviço de internet, não têm uma página na internet. E o deputado Romeu Aldigueri tem essa preocupação, como municipalista que é, de levar também o que a Assembleia possui para, na medida do possível, ser implantado nas câmaras municipais de vereadores. Perfeito. E aí você acaba ajudando, né? Porque realmente eu também conheço algumas estruturas de legislativos municipais, é muito limitado, né? Assim, não apenas a parte de estrutura, mas assim, deficiente no quantitativo de servidores, né? Assim, você vê as dificuldades, né? A gente já teve a oportunidade aqui no Sena Legislativa de receber vereadores do interior, de conversar com presidentes de câmaras municipais também do interior do estado, e eles falam muito isso, né? E contam muito, tanto é que visitam muito a Assembleia justamente para fechar parceria com a Unipass,
que o senhor mencionou, para fechar parceria, para buscar algum projeto que em funcionamento lá, justamente para dar uma... E eu acho que esse pode ser um diferencial da Assembleia Legislativa nesse momento, né? Assim, de qualificar, conseguir encontrar... Porque hoje a gente tem tecnologia... não vou dizer que é acessível, né? Porque cada região do estado ela tem um perfil diferente, mas pelo menos nas sedes dos municípios você tem tecnologia acessível para você fazer uma qualificação desses servidores e criar uma padronização e você agilizar determinadas demandas, você facilitar o acesso da população. Porque se uma Câmara não consegue atender bem os vereadores, óbvio que ela não vai conseguir atender bem a população, né? Ela não vai ter espaço para atender a população. Então, eu penso que a Assembleia pode fazer essa ponte diretamente com as câmaras municipais. Mas, Carlos, você mencionou a questão do presidente Romeu, né? E aí eu queria que você falasse um pouco o que é que ainda tem de atividade, o que é que está sendo pensado em termos de inovação, né? O presidente Romeu é muito inquieto em termos de proposta. Eu sei porque sempre que acompanho as redes sociais dele, tem sempre algum projeto em andamento, né? Assim, e aí não apenas sobre os 190 anos, mas o que é que a Assembleia reserva, né, assim, para a população cearense ao longo de 2025, no ano que a gente está vivendo, no ano que vem, o que é que a gente pode esperar aí da gestão do presidente Romeu? Bom, o nosso presidente, ele realmente nos desafia diariamente a pensar, juntamente com ele, ações que possam cada vez mais aproximar a Assembleia Legislativa do povo, para que a Assembleia não seja a casa do povo somente no slogan, mas verdadeiramente ela possa estar recebendo e tendo esse encontro com a população cearense. Nós agora, nessas comemorações dos 190 anos, nós tivemos a oportunidade de lançar uma grande contribuição, não somente para a sociedade, que poderá tomar conta deste acervo, que é a Constituição do Estado do Ceará, atualizada até a nossa última emenda constitucional. Sim. E que está disponível em poucas unidades em meio físico, até por conta da questão ambiental, que nós devemos colaborar. Mas ela tem a possibilidade de ser virtualmente acessada nas mídias sociais, no próprio site da Assembleia, tem um link. E nesta edição da Constituição do Estado do Ceará, que é de 1989, nós temos ela confeccionada e elaborada com elementos da linguagem simples, aonde vai facilitar bastante as pessoas que fizerem a leitura dela, principalmente aos estudantes, a observância de artigos que foram declarados inconstitucionais, e lá tem toda uma remissão àquele artigo, traz aquele artigo que saiu, por que ele saiu, por que ele foi considerado inconstitucional. Ela tem um glossário que você também procura por tema, pobreza, tributos. Você vai encontrar todos aqueles artigos relativos àquele tema da mulher, tema da juventude, tudo no sentido de facilitar a comunicação do cidadão com a nossa Constituição. E eu, a pedido do nosso presidente, Romeu Aldigueri, faço a entrega aqui às suas mãos deste exemplar, deixa eu mostrar aqui, recordando que você pode fazer o uso através de um QR Code que nós temos aí. Ela está aí saindo um pouquinho de cabeça para baixo, porque ela é invertida aí para a conta da capa. Isso. Aqui para quem está nos acompanhando. E essa capa ela reflete muito bem a participação popular e pelas mãos postas sobre a bandeira do Ceará. Ela se encontra nessa edição, como você pode observar, com textos coloridos, aonde existe uma legenda no início da Constituição, falando sobre o significado dessas cores diferentes aplicadas em cada um dos artigos. Alguns textos são grifados, outros são taxados para mostrar o sentido do texto que está hoje em vigor, de forma que ela pode ajudar muito
as pessoas advogados, assessores parlamentares e a todo o conjunto da sociedade, porque a Constituição do Estado do Ceará ela está no topo da hierarquia de todas as leis estaduais. Então, isso foi já uma contribuição da atual mesa diretora, iniciando esses avanços, essa política de participação junto à sociedade nos 190 anos. Para além disso, nós também estamos atualizando o nosso regimento interno da casa, que sempre sofre muitas alterações. Recentemente, teve uma alteração relativa à criação de mais uma comissão permanente, uma comissão técnica, que é a comissão justamente da mulher. É a nossa 21ª comissão. Nós temos 21 comissões técnicas permanentes que fazem esse suporte à atividade de plenário. E dentro do que você colocou, dessas ações, nós estamos trabalhando uma tribuna popular. Essa tribuna popular vai ser eleito um dia por mês, aonde vai acontecer uma sessão com a participação da sociedade civil organizada. Essas associações, essas instituições vão poder se inscrever no site e lá vão ter critérios para preencher um questionário e, a partir daí, vai ser agendada as datas e essas reuniões da tribuna popular, onde a população vai ter um espaço dentro do plenário da Assembleia destinado justamente a defender e a traduzir questões de interesse da sociedade civil cearense. É algo que vai de encontro ao que o nosso presidente e a mesa diretora pensa nesse biênio. E condensa a ideia de parlamento aberto, né? A partir do momento que você traz essas representações para o plenário, né? E dá uma visibilidade, porque acredito que esses movimentos vão ser cobertos pela comunicação e vão ser retransmitidos e vai ter a imprensa lá. Então, assim, tem a visibilidade que tem a visibilidade da voz de um parlamentar, né? Então, isso estimula a participação cidadã, né? Sem dúvida nenhuma. E também já estamos pensando, já está sendo maturado um hot site dentro do site da Assembleia chamado EALES. É um chamado EALES, aquele ezinho da internet, EALES, que é uma página aberta para a democracia, onde o cidadão vai poder se cadastrar nesta página e tudo que for produzido pela Assembleia Legislativa vai chegar no e-mail ou no WhatsApp desse cidadão, se ele assim permitir. Ele não vai precisar procurar, nós vamos chegar a ele à medida que ele estiver cadastrado. É um canal ativo por parte da Assembleia Legislativa e será um canal também ativo por parte do cidadão, porque haverá lá um espaço para projetos de iniciativa compartilhada, onde o cidadão vai poder ter uma noção pelo site de como é que se elabora um projeto de lei. Ele pode muito bem ter uma ideia, mas ele não conhece a legística, não conhece o formalismo de se redigir uma técnica legislativa, mas ele vai ter algumas noções básicas e ele vai poder apresentar uma sugestão que, de repente, pode ser muito bem aproveitada pelo parlamento através de toda a nossa estrutura, da consultoria técnico-legislativa. E é interessante, Carlos, porque houve uma mudança de comportamento até nos meios virtuais, né? As pessoas, elas cada vez menos estão acessando sites e estão acessando cada vez mais as redes sociais, né? Então, as instituições que têm portais, eu estou falando de instituições públicas, né, que têm compromisso com a transparência, elas têm que buscar, eu acho que é um imperativo, elas têm que buscar chegar na população, porque não é mais somente você disponibilizar lá a informação no site, tá lá no portal, vai buscar. Não, tem que chegar lá uma mensagem, que senão a pessoa não diz que não acontece, né? E nesse canal ativo, a partir da Assembleia com o cidadão, é como eu falei, à medida em que ele se cadastra, ele vai ter tudo o que for de produção legislativa nas mãos dele, mesmo que ele não queira receber, mesmo que ele não se interesse, mas aconteceu, ele vai estar sendo notificado daquilo ali. E é uma forma de se comunicar
hoje com aquele que mais se usa, Claro. porque as pessoas estão com o celular às mãos Isso. 24 horas por dia, praticamente. Isso. Né? E assim, nós também estamos trabalhando uma outra ferramenta, que é o Parlamento Jovem. Estamos imaginando aí como é que nós vamos atrair cada vez mais a juventude. Nosso presidente tem uma ideia de um projeto belíssimo chamado Ceará de Valores, onde ele quer incorporar também aí a participação dos jovens, né, para que essa juventude tenha o interesse de conhecer o que é o Poder Legislativo, o que é que a Assembleia faz, conhecer as nossas leis, conhecer o nosso poder e também ter orientações, ter treinamentos vocacionados para essa área profissional, principalmente dessa juventude que muitas vezes ainda se encontra à margem de uma oportunidade de emprego. Isso. E eu acho, Carlos, que é um dos grandes desafios, não é só da Assembleia Legislativa, mas do parlamento de uma forma geral, chegar nos jovens, chegar diretamente a esse público. A gente está falando aqui de história de 190, mas também pensando o presente e o futuro, né? E o presente e o futuro são esses jovens. Como é que você cria um elo de conexão com essa juventude que tudo acontece ao mesmo tempo e agora, né? A gente sabe que os processos políticos ele tem outra temporalidade. Uma lei ela precisa passar por uma série de instâncias, ela precisa ser discutida. Como é que você vai dizer para um jovem que quer tudo acontecendo imediatamente, você vai explicar o processo legislativo? Então, eu penso que esse é um desafio, não é só do momento, não. Ele é permanente para quem faz o parlamento, né? No caso, a sua história, que já tem aí, já percorreu décadas do legislativo, então tem uma ideia de trajetória, né? Desse caminhar do parlamento. Mas eu quero aproveitar, agradecer primeiro aqui a Constituição, agradecer a você, agradecer ao presidente Romeu, que brinda aqui o nosso Cena Legislativa, parabenizar as ações da Assembleia, que não são só ações para os 190 anos. Os 190 anos é uma celebração, mas a gente já está vendo que é uma gestão voltada para projetos, para determinadas ações, e que já está se movimentando com relação a isso. Quero agradecer a sua presença. O programa é curtinho, né? Não dá para a gente esmiuçar cada um desses projetos, mas aí fica, não é, Carlos, o convite para que quem está nos assistindo, seja pelas redes sociais ou pela TV, que possa acessar, a gente está falando muito de redes sociais, que possa acessar aí os canais da nossa Assembleia Legislativa. Sim, a Assembleia, para todo o seu equipamento, toda a sua tecnologia de canais de comunicação, como a revista, o jornal, a rádio, a própria internet. O nosso site é, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de se buscar. al.ce.gov.br, né? Antecipado do www.al.ce.gov.br, onde você vai encontrar todo o dinamismo, toda a história da Assembleia, que tende a avançar cada vez mais nessa linha de aproximar o cidadão, e nos colocamos à disposição porque realmente acontecerão muitas coisas ainda neste ano de 2025, que é o ano onde se comemora os 190 anos, mas para todo o biênio dessa gestão, 2025 até 2027, teremos, sem dúvida nenhuma, a Assembleia como palco de grandes momentos, né? Haja vista também que o ano que vem é um ano eleitoral. Muito bem. Muito bem, obrigado, Carlos. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Esse foi o nosso Cena Legislativa de hoje. Vejo você no nosso próximo programa.